Olá, concurseira! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa série que vem arrasando aí mentes e corações, a série Dominando o Estatuto do Servidor de Recife. E aqui quem vos fala sou eu, professor Bruno Bonfim, que tento trazer de uma forma didática, dinâmica e bem objetiva um pouco do Estatuto do Recife, com resoluções de questões da banca do teu concurso, da banca CESP-Sebrasp. Vamos lá, concurseiro, vamos lá, concurseira, rumo à tua tão sonhada posse, rumo à tua tão sonhada aprovação. E só para lembrar que logo aqui abaixo desse vídeo, nós temos um PDF onde você vai estar conseguindo aí acompanhar a nossa aula de hoje da melhor forma possível. E calma, se tu não assistiu as partes anteriores, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá, assiste a 1, a 2, a 3 e a 4, que tem conteúdos riquíssimos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos lá resolver as 5 questões da aula 5. Então, questão de número 1, modelo CESP-Sebrasp. Diz o seguinte, sobre a suspensão administrativa de acordo com o Estatuto do Servidor, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, em suas respectivas áreas de atuação, poderão determinar a suspensão preventiva do funcionário indiciado em inquérito até 30 dias para que este não venha a influir na apuração da falta cometida. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? É certa essa afirmativa? Dá uma pensada, dá uma pausa, tenta responder e vamos ver à luz do nosso estatuto. Vamos lá? O estatuto diz o seguinte, em seu artigo 234, fala que o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, em suas respectivas áreas de atuação, poderão determinar a suspensão preventiva, sim, do funcionário indiciado em inquérito até 60 dias. Então, guarda aí essa informação. O funcionário ali, indiciado em inquérito, ele vai ficar suspenso até 60 dias, mas não para por aí não, para que este não venha a influir na apuração da falta cometida, para que ele não atrapalhe o andamento do processo de alguma forma, né? E aí nós temos o parágrafo 1º que vai dizer o seguinte, a suspensão preventiva poderá ser prorrogada por mais 30 dias. Ou seja, além dos 60 dias estipulados, ainda poderá haver uma prorrogação desse prazo por mais 30 dias, por solicitação aí do presidente da comissão de inquérito administrativo. Ou seja, a pessoa que está presidindo a comissão, ela pode solicitar a prorrogação de mais 30 dias de suspensão desse funcionário indiciado em inquérito. Então, vamos lá, voltando para a nossa questão. Sobre a suspensão administrativa, de acordo com o Estatuto do Servidor, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, em suas respectivas áreas de atuação, poderão determinar a suspensão preventiva do funcionário indiciado em inquérito. Até 30 dias, pessoal. E aí? 30 dias? Nós acabamos de ver que não, né? Que está erradíssimo. Então, não é até 30 dias essa suspensão. É até 60 dias, podendo ser prorrogado ainda por mais 30 dias. E essa suspensão ela ocorre para que o funcionário indiciado não venha aí atrapalhar a investigação. Tá bem? Então, por conta disso, essa questão está errada. Vamos embora, arrumar a tua aprovação? Segunda questão, modelo CESP-Sebrasp. Um funcionário público efetivo da Prefeitura do Recife foi indiciado e suspenso preventivamente em inquérito administrativo. Terá direito à contagem de tempo de serviço, dentre outros, quando a pena disciplinar se limitar à suspensão. Ou seja, se aquele funcionário ele for apenas suspenso após o inquérito, só deu suspensão. Então, o tempo de serviço que ele ficou suspenso vai contar, sim, até para sua aposentadoria, né? Contagem de tempo de serviço. Vai prosseguir essa contagem.
E aí, pessoal, está certo ou errado essa questão? Dá uma pausa, tenta responder. Agora volta aqui e vamos dar uma olhadinha à luz do Estatuto do Servidor de Recife. Então, esse é o artigo 235. O Estatuto ele vai falar o seguinte, ó. O funcionário terá direito à contagem de tempo de serviço correspondente ao período de suspensão administrativa nas seguintes hipóteses. Então, nós temos aí 3 hipóteses, 3 incisos que vão trazer aí motivos que o servidor ele pode ali ser suspenso, tá? Durante o seu exercício. Então, a primeira hipótese diz o seguinte, ó, quando reconhecida a inocência, recebendo a remuneração do seu cargo. Ou seja, quando o funcionário ali ele foi inocentado, passou seu inquérito, ele foi inocentado e recebeu a sua remuneração normalmente após ter sido inocentado, o período que ele ficou afastado vai contar sim como tempo de serviço. Tá bem, pessoal? E o inciso segundo diz que quando a pena disciplinar se limitar à suspensão, ou seja, o funcionário ele foi apenas suspenso e depois dessa suspensão ele vai retomar os seus trabalhos normalmente. Então, ele não vai ser prejudicado em relação à contagem do tempo de serviço quando, né, a pena disciplinar se limitar à suspensão de suas atividades. E o inciso terceiro diz o seguinte, ó, quando a suspensão exceder os prazos previstos no artigo anterior. Então, não tem aqueles prazos que nós vimos aí na primeira questão. Quando exceder esses prazos e não houver aí nenhum julgamento ou nenhuma resolução dessas questões, o funcionário ali terá sim o direito à contagem de tempo de serviço. Então, apenas nessas 3 hipóteses, os funcionários eles terão ali a possibilidade de contagem de tempo de serviço caso haja aí uma suspensão administrativa. Tá bem, pessoal? Então, vamos voltar à nossa questão, que agora ficou facinha por conta da legislação. Então, um funcionário público efetivo da Prefeitura do Recife que foi indiciado e suspenso preventivamente em inquérito administrativo terá direito à contagem de tempo de serviço, dentre outras hipóteses, quando a pena disciplinar se limitar à suspensão. Nós acabamos de ver que sim, isso procede, né? Se o funcionário ele for apenas suspenso, não houver outra medida disciplinar, irá sim contar o seu tempo de serviço. Por esse motivo, a questão está corretíssima. Certo, concurseiro? Certo, concurseira? Vem cá! Tu já se inscreveu no meu canal, no canal do professor Bruno Bonfim? Tu já me seguiu no Instagram? Eu quero acompanhar a jornada de vocês, quero ver ali o teu nome no diário oficial. E para isso a gente tem que estar ligadinhos, a gente tem que estar juntos nesse processo. Então ajuda no meu trabalho, se inscreve no meu canal, curte, comenta, que eu tenho certeza que esse material vai te ajudar nos teus estudos, rumo à tua tão sonhada posse, rumo à tua tão sonhada aprovação. Então vamos lá para a terceira questão? O servidor não poderá se afastar para estudo ou missão de qualquer natureza com ou sem vencimento, sem prévia autorização ou designação pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara Municipal, conforme o caso. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Dá uma pensada, reflete um pouco sobre a resposta, tenta responder e agora vamos para o Estatuto do Servidor à luz da nossa legislação. O Estatuto, em seu artigo 32, ele diz o seguinte, ó, o servidor não poderá se afastar para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimento, sem prévia autorização ou designação pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara Municipal, conforme o caso. Ou seja, para que o servidor ele se afaste para estudo ou missão, é necessária uma autorização prévia do prefeito e do presidente da Câmara. Então, essa questão, pessoal, está bonitinha, está correta. O servidor não poderá se afastar para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimento, sem prévia autorização ou designação pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara Municipal, conforme o caso. Então, preste atenção, essa questão está fácil, está tranquila.
Mas para você não cair na casca de banana, você tem que ficar atento ou atenta à pegadinha que a banca vem te mostrar. Por quê? Um candidato que tem várias questões para responder, que está lutando ali contra o tempo para responder todas as questões de uma prova, ele acaba vendo essa primeira frase que diz que o servidor ele não poderá se afastar para estudo ou missão de qualquer natureza e fala o seguinte, ó, não, tá errado. Eu sei que o servidor ele pode sim se afastar para estudo, então essa questão aí já está errada. Vou marcar o gabarito e vou pular para a próxima para adiantar. E o candidato, ao fazer isso, estaria perdendo uma questão e seria ali derrubado pela banca. Tá bem? Mas com o professor Bruno você não vai cair, você não vai escorregar. Você vai ficar atento, vai responder todas as questões com serenidade e tranquilidade. Porque, veja, toda questão importa para a tua aprovação e classificação. Então, presta atenção, essa questão ela não vem dizer que o servidor ele não pode ali se afastar para estudo ou missão de qualquer natureza. A questão está dizendo que para que o servidor se afaste, é necessária uma prévia autorização ou designação do prefeito ou do presidente da Câmara. Então, conforme ali cada caso, o servidor ele pode sim se afastar para estudo ou missão, dependendo dessa prévia autorização. Então, o candidato vai ter que ler a questão para não cair em nenhuma casca de banana e perder uma questão tranquila que nem é essa. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, não te esquece. O servidor ele pode sim se afastar para estudo ou missão, desde que haja uma prévia autorização ou do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal, conforme cada caso. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, essa questão está corretíssima. Vamos embora, arrumando a aprovação? Quarta questão. Sobre a concessão de licença para trato de interesses particulares, caberá ao órgão competente da administração analisar as particularidades de cada caso e julgar sua procedência. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? O que é que tu me diz dessa questão? Tá certo ou errado? Me diz aí a tua resposta. Pausa o vídeo e aí nós vamos agora para o Estatuto do Servidor para verificar quais são as licenças do servidor público de Recife e quais são os órgãos competentes que vai avaliar ali cada tipo de licença. Então vamos lá. Em seu artigo 96, o Estatuto ele diz o seguinte, conceder-se-á licença, primeiro inciso, para tratamento de saúde, tá? Segundo ali, por motivo de doença em pessoa da família. Terceiro, a gestante para repouso. Quarto, para serviço militar. Quinto, para acompanhar o cônjuge de funcionário público civil ou militar. Cônjuge é o seu marido ou a sua mulher, caso você seja casado ou casada. Tá bem? Para trato de interesses particulares e a licença prêmio. Tá bem? Já já eu te explico cada uma dessas, porque o professor Bruno trouxe um esqueminha que vai te ajudar a entender melhor os tipos de licença, tá certo? E aqui o artigo traz um parágrafo único que diz o seguinte, o conceito de companheiro ou companheira equipara-se ao para os efeitos deste artigo. Quer dizer, esse parágrafo único, que o conceito de companheiro e companheira não há distinção entre ambos, tá? Que tanto companheiro quanto companheira têm os mesmos direitos, certo? A lei ela ampara tanto um quanto o outro sem nenhuma distinção, tá certo? Então não te esquece desse detalhe. Então vamos lá para o esqueminha que o professor Bruno preparou? Licenças do servidor público de Recife. E nós temos aí um mapa mental que vai te ajudar a entender quais são os tipos de licença da Prefeitura do Recife, tá bem? Para tratamento de saúde, ou seja, aquele funcionário que precisa se ausentar para cuidar de algum problema de saúde, ele tem direito à licença. Por motivo de doença em pessoa da família, alguém está muito doente, precisa ser acompanhado pelo servidor, tem o direito de pedir a licença por motivo de doença em pessoa da família. A gestante para repouso é um tipo de licença que a servidora ela pode sim ter direito na Prefeitura do Recife. Para o serviço militar, então o servidor ele tem direito à licença caso haja alguma necessidade para com o servidor.
Então, para acompanhar o cônjuge, funcionário público civil ou militar. O que isso quer dizer, concurseiro e concurseira? Caso o seu marido ou a sua mulher tenha que fazer uma viagem, uma mudança para um outro estado ou cidade, em função de um serviço público que ele venha a prestar, né, em outro município, o servidor ou a servidora ele pode sim acompanhar o seu cônjuge, o seu marido ou a sua mulher, tendo aí, segundo o Estatuto do Servidor de Recife, 4 anos no máximo, né, de licença para acompanhar o cônjuge funcionário público, civil ou militar. Então, continuando, para o trato de interesses particulares, e aí vai ser feita uma análise a partir do órgão competente, né, sobre esse interesse particular, se realmente é possível ou não essa licença, mas aí vai de cada caso, será apreciado pelo órgão responsável. E a licença prêmio, e como o próprio nome diz, é uma espécie de prêmio dado àquele servidor que dedicou um determinado período em função do município, trabalhando efetivamente para o município no seu cargo. Então ele tem direito ali a uma licença prêmio e já já a gente vai ver os prazos em uma outra questão que eu trouxe para você responder. Então, pessoal, esse é o nosso esqueminha. Dá uma lida, tira um print, entende quais são os tipos de licença, que pode ser uma questão ali da tua prova, tá bem? Então, vamos agora retomar a questão para dar uma lida, para relembrar e depois vamos ver também os órgãos competentes para poder responder essa questão. Sobre a concessão de licença para o trato de interesses particulares, caberá ao órgão competente da administração analisar as particularidades de cada caso e julgar sua procedência. Nós já vimos que sim, a licença para trato de interesses particulares é uma espécie de licença. E agora vamos analisar qual é o órgão que compete, né, essa análise do trato de interesses particulares. Vamos lá? São competentes para conceder licença, e aí nós temos 2 incisos. O primeiro vai dizer o seguinte, ó, para trato de interesses particulares, opa, a nossa questão está aí, ó, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, conforme o caso. Então, a análise dos casos para trato de interesses particulares vai ser feita ali pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara Municipal, conforme cada caso. E nos demais casos, o órgão competente da administração. O que difere é realmente o trato de interesses particulares. O restante das licenças, cada órgão competente da administração vai estar responsável. Então, por esse motivo, essa questão ela está errada, porque fala que a licença para trato de interesses particulares compete ali ao órgão da administração, onde nós acabamos de ver que, para trato de interesses particulares, quem vai julgar é o prefeito ou o presidente da Câmara, dependendo aí do caso. Certo, pessoal? Então, essa questão está errada. Tá certo, concurseiro? Tá certo, concurseira? Então, dá uma lida, dá uma estudada para que você não se perca. E vamos embora arrumando a aprovação para a nossa quinta e última questão da aula de hoje. O funcionário, após cada 5 anos de efetivo exercício prestado exclusivamente ao município, adquire direito a 3 meses de licença-prêmio assegurada a percepção integral de vencimento e vantagens do cargo que estiver ocupando na data em que entrar em gozo deste benefício. Então, presta atenção. Nós acabamos de ver uma questão que fala sobre essas licenças e eu falei que iria trazer uma questão sobre a licença-prêmio. Então, essa é a questão. Dá uma lida, dá uma olhada, tenta responder, pausa esse vídeo. Você pode saber ali que existe uma licença-prêmio. Mas será que você se lembra dos prazos, do período, do tempo? Será que são 5 anos e 3 meses ali de licença-prêmio concedidas? E aí, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no Estatuto? Em seu artigo 120, o Estatuto do Servidor fala o seguinte, ó, o funcionário, após cada 5 anos de efetivo exercício prestados exclusivamente ao município, adquire sim direito a 3 meses de licença-prêmio assegurada a percepção integral de vencimento e vantagens do cargo que estiver ocupando na data em que entrar em gozo deste benefício. Ou seja,
O funcionário, após 5 anos ali trabalhando duro pelo município de Recife, tem direito a 3 meses, ao prêmio de 3 meses, né, de licença, assegurada a percepção integral, ou seja, ele vai receber o seu salário normalmente, e também as vantagens do cargo. Tá bem, pessoal? Então, o servidor, após trabalhar 5 anos, tem sim direito a 3 meses de licença-prêmio. Lembrando que prestado serviço exclusivamente ao município de Recife. Tá bem, pessoal? Então, vamos voltar para a questão e marcar o nosso gabarito como a questão está certinha. Após 5 anos de efetivo exercício prestado exclusivamente ao município, ele adquire sim direito a 3 meses de licença-prêmio assegurada a percepção integral de vencimento e vantagens do cargo que estiver ocupando, na data em que entrar em gozo deste benefício. Certo, concurseiro? Certo, concurseira? Foi um prazer estar contigo aqui nesta nossa aula. E eu espero que você esteja acompanhando, que tenha assistido às outras aulas, que tenha também me seguido no Instagram, que tenha se inscrito também no meu canal e que você continue seus estudos com muito foco e determinação, porque eu, professor Bruno, vou estar contigo até a tua posse, até a tua aprovação. Um forte abraço e até a próxima aula.